Imagine entrar na mente de alguém, conhecer os seus medos mais profundos, suas inseguranças, seus desejos ocultos. Imagine ter o poder de manipular essas emoções, de influenciar decisões sem que a pessoa perceba. Parece um enredo de filme, né? Mas e se eu te disser que isso já aconteceu na vida real? E não uma vez ou duas, mas muitas vezes. Hoje nós vamos falar sobre o lado sombrio da psicologia. Pois é, a ciência que nós tanto admiramos pela sua eficiência em cura e ajuda ao próximo, nas mãos erradas também pode ser usada como uma arma. No vídeo de hoje a gente vai responder a seguinte pergunta: será que existem abusos no uso da psicologia? E quais são as consequências para os profissionais éticos e sérios? A psicologia tem um papel crucial em nosso bem-estar emocional e mental. Ela existe para compreender a mente humana, aliviar o sofrimento e promover o crescimento. Mas como qualquer ciência poderosa, também há o potencial de distorção e abuso. Desde as técnicas de manipulação de publicidade até abusos em experimentos psicológicos, a psicologia pode sim ser explorada de maneira antiética. Hoje nós vamos ver alguns exemplos históricos e o impacto que isso causa em profissionais sérios. A manipulação na publicidade e redes sociais. Vamos começar por um exemplo que todos nós enfrentamos diariamente, que é o exemplo da publicidade e nas redes sociais. Empresas e plataformas digitais usam técnicas psicológicas para prender a nossa atenção e muitas das vezes manipular as nossas emoções. Nos anos 1950, o publicitário James Vickery, não sei se essa é a pronúncia do nome dele, introduziu o conceito de mensagens subliminares, afirmando que palavras como coma pipoca e beba Coca-Cola eram exibidas rapidamente durante sessões de cinema, aumentando significativamente as vendas desses produtos. Embora esse estudo em particular tenha sido posteriormente desmascarado, ele abriu uma porta muito perigosa, a ideia de que nós podemos influenciar as escolhas subconscientes. Hoje, esse tipo de manipulação ela é um pouquinho mais sofisticada. O conceito de Fear of Missing Out, ou o medo de estar por fora, é explorado para criar ansiedade e fazer com que sintamos a necessidade de estar sempre conectados. Plataformas de redes sociais usam notificações vermelhas, que é um estímulo visual que ativa uma resposta de urgência, e algoritmos são ajustados para maximizar o engajamento, mesmo que se gere dependência. Terapias abusivas e charlatanismo. Infelizmente, a psicologia ela também pode ser usada da forma errada para abusos mais diretos, principalmente em contextos terapêuticos. Infelizmente, existem aqueles que, sob o título de terapeuta ou guru, ou até mesmo que se denominam psicólogos, psiquiatras e por assim vai, eles aplicam métodos que não são comprovados ou até mesmo manipulativos, mantendo seus pacientes em um estado de dependência. Então existem pessoas, infelizmente, que usam a psicologia, que se dizem profissionais da área, que se dizem profissionais da saúde e que tornam os pacientes deles dependentes dessas terapias, que é muito errado. Um exemplo que eu posso trazer no vídeo é a respeito do caso de Anton Mesmer. Ele era um médico do século XVIII que afirmava curar doenças com o magnetismo animal. Era uma prática que mais tarde seria conhecido como mesmerismo. O Mesmer ele usava técnicas de manipulação emocional para fazer as pessoas acreditarem que os seus poderes eram curativos. Embora ele tenha sido desmascarado e exposto como um charlatão, práticas semelhantes de manipulação emocional como a cura quântica, terapias milagrosas ainda existem, Tem pessoas que usam da psicologia e da medicina alegando que ela pode curar uma pessoa e torna aquele paciente dependente disso, na esperança de ser curado através de um poder que não é real, Um poder que infelizmente é charlatanismo. Então essa prática de charlatanismo, essa prática dessa cura, ela acaba sendo muito chamativa. Muitas pessoas dependentes, muitas pessoas desesperadas, elas vão até esses médicos, esses psicólogos, esses doutores, buscando uma cura. Só que muitas das vezes elas saem ainda mais prejudicadas, porque é comum que essas práticas, essas curas, esses doutores, esses psicólogos, eles mantenham os seus pacientes assim por um longo tempo de terapia. Ficam enrolando a pessoa, a cura da pessoa, e não cura, e parece que essas sessões de terapia elas são intermináveis. Eles falam que não, a cura vai vir, mas é um progresso assim interminável, é um progresso que nunca tem andamento, Ele nunca evolui, você não vê uma melhora no paciente. Então a pessoa fica na esperança
esperança de ser curada e ela nunca vai ser curada. E o problema que isso causa é que muitas das vezes essas experiências que esse paciente passa, ele acaba tendo traumas, ele acaba tendo uma falta de confiança, ele acaba tendo principalmente a desinformação. O que vai acontecer? O paciente vai pagar por esse tratamento, não vai trazer aquilo que o paciente espera, e esse paciente vai acabar trazendo desinformação para outras pessoas. Concorda comigo que vai ter aquele boato, aquela conversa, olha, eu fui naquele lugar, eu recorri à psicologia para tentar me curar, para tentar me ajudar com o meu problema, mas não deu certo em nada. Então a desinformação ela vai acabar se espalhando e vai acabar prejudicando muitas pessoas que fazem sim um trabalho sério. Experimentos psicológicos antiéticos. Um outro exemplo muito forte do abuso da psicologia antiética envolve experimentos históricos que ultrapassaram todas as fronteiras morais. Alguns são tão chocantes que até parece filme. Um dos mais famosos é o experimento de Milgram, realizado na década de 1960. O psicólogo Stanley Milgram queria entender até onde as pessoas iriam a obedecer ordens, mesmo quando essas ordens feriam outra pessoa. No experimento, voluntários acreditavam estar dando choques em um outro participante, que na verdade era um ator. Todas as vezes que eles erravam a pergunta, apesar dos gritos de dor, muitos continuaram aplicando os choques apenas porque foram instruídos a fazê-lo. Esse estudo acabou revelando o lado sombrio da obediência, mas também trouxe sérios questionamentos sobre a ética em experimentos psicológicos. Um outro exemplo é o experimento da prisão de Stanford, conduzido pelo psicólogo Philip Zimbardo. Nesse experimento, estudantes foram divididos em guardas e prisioneiros, em uma simulação de prisão. Em poucos dias, a simulação saiu do controle, com os guardas cometendo abusos psicológicos sobre os seus prisioneiros. Zimbardo não interveio. Ele permitiu que o ambiente ficasse cada vez mais hostil e emocionalmente destrutivo. Esse experimento terminou em uma semana, mas os efeitos nos participantes foram duradouros, trazendo à tona as questões do poder e de abuso psicológico. Um outro exemplo que eu posso citar, que é muito importante eu também falar, é a respeito do psicólogo abusar psicologicamente, moralmente, socialmente, sexualmente do seu paciente. O paciente vai até o psicólogo buscando uma ajuda para o seu problema. E a maior parte desses pacientes, eles estão quebrados, eles estão desesperados, eles estão muito abertos a muitas coisas. Então, resumidamente, eles estão muito sensíveis, muito frágeis, né? E dependendo da moral, da ética do psicólogo, ele pode se aproveitar dessa situação. Imagine você ficar sabendo que um psicólogo abusou de diversas maneiras do seu paciente, né? Acaba manchando a imagem da nossa profissão. Então, sim, esse é um abuso muito sério que existe, infelizmente. Eu recomendo que você busque um psicólogo ético, um psicólogo sério e um psicólogo conhecido. Se informe bem sobre o psicólogo que vai trabalhar com você. Impacto nos psicólogos sérios. Bom, todos esses exemplos que eu citei, eles causam muitas feridas na imagem da nossa profissão. E, infelizmente, os psicólogos que levam a sério a profissão, eles precisam lidar com esse ceticismo. E os psicólogos sérios, eles enfrentam um problema muito sério em relação a ganhar a confiança dos seus pacientes. Principalmente quando esses pacientes eles já passaram por experiências negativas. Ou até que eles conhecem, né, esses abusos, essas histórias, esses exemplos que eu falei. E a psicologia, como toda e qualquer ciência, ela precisa de que os profissionais que trabalham na área sejam profissionais éticos e compromissados com a profissão. Porque nas mãos do profissional sério, do profissional dedicado, um profissional competente, ela é uma ferramenta muito poderosa para a cura e para o auxílio das pessoas. Só que nas mãos erradas ela vai causar um dano gigantesco, porque nas mãos erradas ela pode ser usada como uma ferramenta de manipulação, abuso e controle. Por isso que é tão importante nós, como pacientes, buscarmos um profissional competente, assim como eu tinha comentado, que um bom profissional ele segue um código de conduta, um código de ética que garante a nossa segurança e respeito. Porque basicamente a psicologia é uma ciência em que busca ajudar o próximo, e manter essa ética, manter esse respeito é o principal compromisso de um profissional da psicologia.